Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma videoaula. E nessa videoaula de hoje nós iremos falar sobre o PHP, né? Então, nós iremos dar aí uma breve introdução ao PHP, como que declara as variáveis, como atribuir valores a essas variáveis, os operadores, estrutura condicional. Bom, afinal, o que é o PHP? O PHP, ele foi conhecido aí mundialmente até meados de 1995 como Personal Homepage, PHP, né, abreviação de Personal Homepage até 1995 e meados de 1997 ele recebeu aí a linguagem, né, a linguagem de programação PHP recebeu uma atualização do nome, passando a se chamar Hypertext Preprocessor. Então, seria um pré-processador de hipertexto. Conforme nós iremos ver, é uma linguagem para desenvolvimento web que permite aí a geração de páginas web. Além disso, o PHP ele não possui nenhum custo, né? Então, ou seja, ele é gratuito, pois se trata de um projeto open source e atualmente encontra-se na versão 7.4 e permite maior dinamicidade ao nosso site, né? Então, ou seja, as nossas páginas são geradas de forma dinâmica, diferentemente lá da programação Web 1, quando utilizávamos o HTML e o CSS. É uma linguagem também que nós vamos ver que ela é executada aí do lado do servidor, né, no lado do servidor, e a saída do PHP, a gente vai perceber que é um HTML, possivelmente com algumas folhas de estilo. Uma das características principais aí do PHP é a engine, né? A engine, na verdade, é um programa, conforme nós iremos ver, escrito na linguagem de programação C, e essa engine ela é responsável por interpretar, executar o código PHP e gerar as páginas web. O PHP ele pode ser configurado também, né? Ele pode ser configurado aí para poder armazenar código de bytes pré-compilados na memória, né, na memória compartilhada, chamada aí opcache. Esse opcache, né, é uma configuração aí que é possível fazer com o PHP, né, onde ele vai trabalhar aí com o conceito de pré-compilado, né, ou seja, quando uma página é muito requisitada, para ele não ficar sempre interpretando, né, aquela mesma página HTML, ele pré-compila essa página e toda vez que ele recebe uma nova requisição para essa mesma página, ele retorna essa página sem precisar ficar interpretando ela novamente, tá bom? Então, o OpenCache ele aumenta a performance, né? A gente vai ver que ele otimiza a execução aí do código PHP, perfeito? Além disso, o PHP é independente de plataforma, né? Ou seja, ele possui uma portabilidade. Caso a gente precise trocar aí de servidor web, vocês vão perceber que não precisará alterar nenhum de seus programas PHP. Né? Basta a gente copiar os arquivos do nosso programa, da sua aplicação no servidor Windows para o servidor Linux, por exemplo, e a aplicação continuará funcionando normalmente. Além disso, independente do sistema utilizado, né, ou seja, do sistema operacional utilizado ali no servidor, é provável que o PHP ele seja executado sem problemas e funcione com qualquer banco de dados que você já esteja utilizando. Nós vamos ver agora o princípio fundamental aí, né, ou melhor, o funcionamento básico aí do PHP, né, ou seja, a comunicação entre cliente e servidor com a linguagem de programação PHP. Por isso que é importante destacar, pessoal, a importância aí da arquitetura, né, cliente-servidor, que nós vimos aí na nossa última aula. Então, basicamente, o que vai acontecer no funcionamento geral aí da linguagem de programação PHP é o seguinte, no 1 aqui, conforme vocês podem ver, o usuário ele vai digitar, né, na URL do navegador, o endereço do site que ele deseja acessar, né? Então, na etapa 2, o navegador ele vai fazer uma requisição, tá bom?
para o servidor por meio da internet, né? Por meio da rede de computadores mundial, que é a internet. Então, o navegador ele vai construir essa requisição a partir do endereço digitado pelo usuário, vai construir uma requisição e vai enviá-la para o servidor por meio da internet. Aqui nós temos o servidor web. Quando essa requisição chega no servidor web, no nosso caso aqui, o nosso servidor Apache. O Apache, vocês vão ver também que ele é um programa, né, que ele gerencia as requisições. Né? Basicamente, ele gerencia essas requisições, processa essas requisições e retorna uma resposta com base na requisição feita pelo cliente. Né? Então, aqui, a requisição, nesse caso aqui, o usuário digitou www.example.com, catalog, iac.php. Então, o que vai acontecer? O Apache, né, ele vai receber essa requisição e vai repassar, né, essa requisição aqui para a engine do PHP. Né? O PHP, a engine do PHP, por sua vez, vai pegar esse arquivo iac.php na unidade de disco do servidor, né? E provavelmente interagindo aí com um banco de dados, por exemplo, MySQL, né? De forma interativa aí, né? Ele pode consultar o banco para poder gerar a página HTML, né? Que é a página iac.php. Então, essa aplicação iac.php pode utilizar dados aí do banco de dados MySQL, por exemplo, né? E aí, o que acontece? Quando o PHP termina a engine do PHP, que é essa camada aqui, ó, ela termina de processar, né, ou seja, de gerar a página HTML com base nos dados do banco de dados, né? Quando ele termina de criar essa página, gerar, ele consequentemente devolve no passo 6 aqui da engine do PHP para o servidor Apache, tá bom? Então, quando ele termina de construir a página iac.php, ele devolve para o servidor Apache. O servidor Apache, por sua vez, ele monta a resposta, né, com base aí na página do entregue, né, da engine para o Apache, né? Então, ou seja, ele constrói a resposta com base na página gerada aí pelo a engine do PHP, né? Então, ele devolve a resposta por meio também da internet para o navegador. E no passo 8 aqui, o navegador ele vai exibir a página que foi gerada onde? Do lado do servidor. Perfeito, pessoal? Conseguem me entender? Então, aqui nos próximos slides, eu mostro, eu faço uma explicação, né, das etapas aí. Então, antes de explicar as etapas, né, eu queria mostrar aqui para vocês o que é o servidor HTTP Apache. Conforme eu expliquei, é um programa responsável por gerenciar as requisições, processá-las e respondê-las. Já a engine do PHP é o programa, né, é um programa escrito em C, escrito na linguagem de programação em C. Então, comparando aí a engine do PHP, por exemplo, com o idioma português, o que acontece? A gente consegue fazer uma analogia. O idioma português, ele possui aí diversas regras, né, de sintaxe, ortografia e gramática, né? Então, a linguagem de programação PHP, ela também possui várias regras. A gente vai perceber que ela possui várias regras. A linguagem em si, ela não, né? Ela precisa, por exemplo, no português, precisa de uma pessoa para poder existir, escrever a linguagem em português, concordam? Então, a mesma coisa. Quem vai interagir, né, com as páginas, o idioma, a linguagem PHP, é a engine do PHP, tá bom? Então, fazendo uma analogia, a engine seria a pessoa que fala o português. No caso, a pessoa, né, o responsável ali por falar o PHP, né, a engine. Então, fazendo uma analogia, seria
uma comparação aí seria praticamente dessa forma, né? Então, a pessoa fala o português, isso causa um sentimento ou uma reação, você pode agir com as palavras, igual conforme eu estou aqui conversando com vocês, né? E da mesma forma, quem vai interpretar e executar, né, o código PHP é a engine PHP. O código por si só não faz nada, né? Precisa de a linguagem por si só não faz nada, né? Então, preciso de alguém que entenda o código PHP e execute, interprete e execute esse código, e no final vai gerar o quê? Uma página HTML, e vai devolver como resposta para o cliente, tá bom? Conforme nós vimos aí. Então, pessoal, aqui nos próximos slides, eu não vou passar mais rápido, porque eu já expliquei isso daqui, tá? Então, você digita só para poder deixar aí para vocês estudarem e relembrar, tá bom, pessoal? Então, ó, o usuário digita a URL, né? O navegador envia uma requisição, o servidor Apache recebe a requisição e direciona a engine do PHP, o engine lê o arquivo na unidade de disco, conforme eu comentei, a engine executa os comandos, né, no arquivo iac.php, porque ele já recuperou no HD o arquivo do iac.php lá no servidor. Então, possivelmente trocando os dados aí com o banco de dados MySQL, a engine pega a saída do programa e retorna para o servidor HTTP Apache como resposta à requisição, né? Então, quem vai devolver realmente a resposta é o servidor HTTP Apache, perfeito? Então, o servidor HTTP Apache, ele retorna o conteúdo da página que recebeu do engine, né? Então, tá vendo aqui, ó, ele retorna, a engine devolve a resposta aí do HTTP. A engine devolve, né, a resposta da página, que foi a página gerada aí do HTML, né? Então, o que vai acontecer? O servidor, a engine vai montar, né, gerar toda a página, igual conforme eu expliquei anteriormente, e devolve para o servidor HTTP, né, que é o Apache aí no nosso exemplo. E aí o Apache, ele constrói a resposta e devolve para o cliente. Bom, nesse passo aqui, o passo 7, é importante informar aqui, pessoal, destacar que o PHP ele sai de cena, tá bom? Então, o seu navegador, no passo 8, exibe a página na tela, seguindo as instruções das tags HTML da página web gerada aí pela engine do PHP no servidor, tá bom? Então, eu só estou explicando aqui, pessoal, passo a passo, para vocês poderem lembrar aí, ó, cada uma dessas etapas aí na hora que vocês forem estudar, né? Então, deixa eu passar aqui, que eu já expliquei. Então, vamos começar aqui, então. Deixa eu só minimizar aqui. Vou fazer o seguinte, deixa eu só abrir aqui a pasta antes disso, pessoal, vocês precisam aí iniciar o champ, tá? Para o PHP poder funcionar, eu preciso que vocês iniciem o champ, né? No meu caso aqui, deixa eu ver, acho que eu já deixei start, dar 2 cliques aqui no champ, né? E start aí para nós, pessoal, dá start caso não esteja executando o Apache MySQL, por favor, iniciem aí para nós os serviços do Apache e do MySQL, né? Então, aqui no meu caso, como já iniciou, ele virou um stop. Eu não vou parar, porque se eu clicar em stop aqui, eu vou encerrar a execução do Apache ou encerro a execução do MySQL. No meu caso aqui já está executando, então já está tudo ok. Perfeito? Então, vou fechar aqui. Vou fazer o seguinte, ó, lá no C2 pontos, né, na partição C2 pontos, vocês vão vir aqui na pasta champ. Lá na pasta champ, pessoal, vocês vão abrir aí a pasta htdocs. Repare que nos nossos exemplos aqui que nós vamos utilizar, o que vai acontecer? A minha máquina aqui, ela vai fazer papel tanto de cliente, né? Então, ou seja, o cliente nosso aqui, no meu caso, o cliente e o servidor, eles vão estar na mesma máquina. Conseguem me entender?
que vai acontecer? O nosso cliente vai ser aí o navegador. No meu caso aqui, eu estou usando o Google Chrome, né? Então, o Google Chrome vai ser o nosso cliente, né? Ao passo que a minha máquina ela vai ter tanto o cliente quanto o servidor. O servidor está onde? No Champ, tá bom? O Champ ele é o pacote aí que possui os 3 programas, né? O Apache, o PHP e o MySQL, tá bom? Só para poder lembrá-los aí. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui o Visual Studio. Já iniciei o Champ, vou abrir aqui o Visual Studio. Deixa eu só vir aqui na pasta htdocs novamente, né? Vou criar uma pastinha aqui para poder facilitar aí para nós. Vou colocar aqui novo, pasta, dentro do C2 champ htdocs. Vou criar aqui uma pastinha chamada projeto, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui pelo Visual Studio, deixa eu só fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Vou aqui em File, Open Folder, e aí eu vou lá em C2 champ, htdocs, e clico aqui em projeto. Seleciono a pasta, vai estar aqui vazio, tá bom? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou clicar nesse ícone aqui, New File, né, e vou colocar um nome aqui. Deixa eu só verificar aqui para poder ficar de acordo com o nosso exemplo aqui. Eu vou chamar de página.php, tá bom? Página.php. Bom, antes disso, pessoal, deixa eu só explicar aqui para vocês, deixa eu só passar aqui os slides, né? A gente vai implementar esse exemplo. Antes disso, deixa eu só fazer um comentário aqui. Bom, todo o código PHP, a gente vai perceber que ele começa aí com as tags do PHP, tá bom? Que é essa daqui, o sinal de menor e interrogação PHP, perfeito? Então, e eu posso ter também a tag de fechamento aí do PHP. Bom, então, só para comentar aí com vocês, 2 curiosidades, né? A tag de fechamento do PHP, ela é opcional, tá bom? Só que eu posso ter código PHP misturado com código HTML, né? Mas vamos supor que aqui eu tenha alguma informação HTML, né? Então, é bom assim, deixa eu colocar aqui, por exemplo, um L, deixa eu colocar aqui uma informação. Por exemplo, sei lá, uma lista, né? Posso criar uma lista aqui, o L com alguns itens, né? A gente pode criar aí uma lista, né? Então, eu vou ter aqui uma lista, né? Eu posso ter aqui uma lista e aí o que acontece, né? Eu posso ter aqui qualquer HTML, né? Então, qualquer código HTML, hein? Aqui não importa qual que é agora, né? Então, assim, se eu colocar a tag de fechamento aqui, né, ele vai, tá vendo que ele até mudou aqui a coloração do código HTML? Então, aqui ele vai entender que esse trecho de código é do PHP, né? Agora, quando eu apago aqui, ele entende que isso aqui é um código que vai estar dentro do código PHP. Consegue entender, pessoal? Então, quando eu quero delimitar aonde que está o código PHP, eu uso a tag de fechamento, né? Então, eu sempre aconselho aí vocês a utilizarem aí a tag de fechamento do PHP, perfeito? Então, além disso, eu posso usar também, deixa eu apagar aqui, eu posso usar também mais de uma tag do PHP aqui no mesmo arquivo, tá bom? Posso usar várias tags aqui, quantas eu quiser, perfeito? Então, uma outra questão também, só que aí é configurável, né? Você precisaria configurar, a gente vai ver que tem um arquivo de configuração chamado php.ini, né? Não nessa aula, mas nas próximas aulas a gente vai trabalhar com ele. Então, existe a possibilidade também de vocês omitirem o PHP aqui do início da tag de abertura,
tá bom? Isso é configurável no PHP, né? Então, existe essa possibilidade também. Porém, eu não recomendo porque a maioria dos servidores PHP, ele já vem configurado com a configuração padrão e utilizam a tag de abertura com o PHP, tá bom? A tag por extenso, né? Essa daqui é uma tag de abertura abreviada, né? Então, não recomendo. Utilizem a por extenso, tá bom? Então, dito isso, pessoal, eu vou comentar também algumas características aí de comentários, né? Comentários no PHP, ele é semelhante à linguagem C e à linguagem Java, né? Então, barra, barra, comentário de linha, né? Comentário de linha e barra, asterisco, asterisco, barra, comentário, comentário de bloco, perfeito? E existe uma outra possibilidade também no PHP, que é usando o jogo da velha, que é um comentário de linha também. Então, mas comentário de linha. Porém, eu não recomendo vocês utilizarem esse comentário aqui, tá bom? Utilizem barra barra para comentário de linha ou barra asterisco. Bom, dito isso, pessoal, a gente pode, né, conforme eu comentei, inserir em qualquer parte do HTML um código PHP. Então, acaba que a gente vai, de certa forma, acaba misturando aí código HTML com código PHP. Né? Existem também possibilidades aí de separar o código PHP do código HTML, né? Por questões de manutenção e legibilidade. Mas, porém, tem situações que a gente vai ver que não tem como separar o código PHP do código HTML, né? Então, assim, e essa parte de separação também já entra em outro assunto que nós provavelmente talvez não abordaremos na nossa disciplina, tá bom? Porque já entra um outro assunto que é padrões de projeto, tá bom? Então, toda instrução do PHP, ela termina com ponto e vírgula, ela é obrigatório, o ponto e vírgula, né? Então, a gente tem que usar, no final de todas as instruções do PHP, o caractere ponto e vírgula, porque é obrigatório, diferentemente do JavaScript, que é opcional. Bom, a instrução print, ou echo, né, ele tem duas instruções aí que permite exibir em um documento HTML alguma informação, perfeito? Então, assim como outras linguagens de programação, o PHP permite declarar uma variável, né? Nós vamos ver aí que as variáveis em PHP são declaradas com o cifrão antes do seu nome. Adotaremos os mesmos procedimentos de orientação a objetos para dar nome às variáveis em PHP. Iniciamos com uma letra minúscula e todas as palavras subsequentes terá letra maiúscula, né, que é o padrão camel case. Igual a gente já viu na linguagem de programação Java, quando a gente estava programando lá com o paradigma de orientação a objetos. Né? Então, sim, todo o conceito de orientação a objetos pode ser aplicado em PHP. O PHP ele tem uma característica muito importante, interessante, na verdade, que ele permite que você trabalhe tanto com o paradigma de orientação a objetos, quanto o paradigma imperativo, tá bom? Então, ele permite que você trabalhe das duas formas. Inicialmente, nós iremos trabalhar com o paradigma imperativo, até mesmo por questões didáticas, né, muito mais simples trabalhar de forma imperativa, e posteriormente nós iremos abordar também a orientação, né, o paradigma de orientação a objetos. Bom, deixa eu implementar, antes de eu implementar esse exemplo aqui, né, eu vou mostrar para vocês esse exemplo aqui para poder imprimir aí, né, deixa eu só mostrar aqui. Vou só copiar aqui do slide para facilitar aí para nós. Né? Então, tem aqui. Deixa eu só fazer o seguinte. Colocar HTML5, vou fazer aqui direto, que ele já gera aqui o Visual Studio, né? Ele já gera, eu só vou adaptar aqui minha página com PHP.
Vamos colocar aqui um title, né? Igual tá lá no slide, minha página com PHP. Perfeito. Esse aqui é só o título da nossa página. Vou colocar aqui no body um H1. Vou colocar aqui no body um H1 aqui. Perfeito? Igual aqui no slide, só para poder mostrar aí para vocês. Então, aqui dentro do H1, eu vou colocar o código nosso PHP. Né? Eu vou fechar aqui, delimitando aqui o código PHP entre as tags dele. Então, vou dar posso usar tanto o print quanto o echo, né? Eles fazem aí praticamente a mesma coisa. Então, eu vou usar aqui o echo, tá bom? Mas poderia usar também o print. Então, eu vou colocar assim, echo minha página PHP, né? Minha página PHP. Perfeito? Então, eu coloquei aqui minha página PHP. Deixa eu colocar uma exclamação aqui. Lembrando aí do ponto e vírgula, né? A gente sempre tem que usar o ponto e vírgula. Vou colocar aqui o arquivo CSS também, né? Então, vou colocar aqui style. Style. Opa, deixa eu só verificar aqui. Opa, desculpe, pessoal. Vou colocar o CSS interno, não. Vou colocar aqui o link, né? Opa. Deixa eu colocar a referência igual está aqui no slide, né? Então, praticamente, eu vou usar aí um CSS, um estilo, né? Um estilo.css. Então, css barra estilo.css. E aí eu vou criar aqui uma nova pasta chamada CSS. Dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo chamado estilo.css. Nesse arquivo estilo.css, eu vou copiar esse código aqui para poder facilitar aí para nós, tá bom? Então, copiei aqui. Opa. Define uma cor para o body, né? Colocar um background aqui. Opa. Vou apagar esses números aqui só para... Pronto. Apaguei aqui. Deixa eu só quebrar a linha aqui. Tem o body. Background color. Essa cor aqui. Opa. Perfeito. E aqui define um estilo aí, né? Define um estilo para o que estiver entre o marcador H1, né? Então, só completando aí. Font family. Bom, então essa aqui é a parte do CSS, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Perfeito. Bom, deixa eu só salvar. Perfeito, tem aqui então o nosso arquivo CSS. Então, pessoal, para poder executar aí o nosso Hello World, né? Nossa primeira página PHP, a gente deve fazer o seguinte. A gente deve abrir aí o navegador. Deixa eu abrir uma página aqui em branco, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar aqui localhost barra projeto, tem que ser exatamente o nome da pasta que eu coloquei, né? Lá dentro da pasta htdocs do Champ, coloquei projeto no singular, e aí eu vou fazer o seguinte, vou dar um enter, e aí, é claro, eu não coloquei aqui a nossa página.php, né? Então, eu tenho que colocar aqui página.php. Ou eu posso clicar aqui também, direto, tá? Então, ó, aí, aqui nós temos, então, a nossa primeira página em PHP. Perfeito? Então, é dessa forma que vocês vão executar o PHP na máquina de vocês, tá bom? Então,
Deixa eu voltar aqui do slide. Agora eu vou fazer um outro exemplo aí com vocês, né? Vou dar um nome para essa página aqui, vou chamá-la de, aqui na raiz do projeto, vou chamá-la de variáveis.php. Perfeito? Então aqui eu vou abrir a nossa tag do PHP, né? Vou fechá-la aqui. Deixa eu só verificar aqui. Na verdade, eu vou criar aqui o HTML primeiro. Perfeito? Aqui o título é minha página com PHP, né? Eu já havia colocado ali, minha página com PHP. Perfeito? Então tá joia, pessoal. A gente fez aqui o título, né? Agora eu vou colocar o H1, semelhante ao que a gente já tinha feito anteriormente. Vou colocar um H1 aqui. Mas aqui o H1 é variáveis, né? Vou dar um eco aí, variáveis PHP. Né? Então, vou colocar aqui variáveis do PHP. Variáveis do PHP. Então, tem aqui as variáveis, né? Variáveis PHP, igual está aqui no exemplo mesmo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui só para poder ilustrar aí para vocês. E já eu explico aqui, tá? Então, deixa eu só... Pronto. Eu tenho aqui então, pessoal, opa. Deixa eu ajeitar aqui. Aí, pronto. Então, o que vai acontecer? Deixa eu... Opa. Perfeito. O que vai acontecer aqui? O PHP, a gente vai perceber, deixa eu só comentar, né? O que vai acontecer aqui? A gente vai ter... a gente vai perceber, na verdade, que o PHP ele é uma linguagem fracamente tipada, né? Então, ou seja, ele atribui o tipo da variável conforme o valor que eu atribuo a ela, né? Então, lembrando aí que toda variável deve começar com um cifrão. Então, aqui nesse caso aqui, né, eu tenho aí uma variável com valor real, né? Aqui tem uma variável do tipo string, né? Aqui poderia ser um float ou um double, semelhante ao Java, por exemplo. E aqui eu tenho um char, né? Então o x ele vira um char. E aqui ele passa a ser um inteiro, né? Recebe o 8 aí. Então, no final, eu queria perguntar para vocês qual que seria, então, aí o resultado, né, dessas atribuições aqui, né, da variável x. Qual que seria o valor aqui, então, da variável x? O que vocês acham que ela vai retornar aí para nós? Então, quando eu executar, deixa eu só apagar esse 16 aqui, que ficou aqui. Vou salvá-la, né? Então, como agora eu coloquei variáveis.php, eu vou abrir aqui, então, nossa página, né? Vou voltar aqui, ao invés de página.php, eu vou colocar o quê? Variáveis.php. Então aqui ele vai digitei errado aqui o nome, tá? Variáveis.php. Então, ó, repare aí que ele colocou o H1, né, variáveis PHP, e o valor da variável é 8. Perfeito? Então, é isso aí, pessoal. Ele sempre vai assumir aí o valor, né, o último valor que eu atribuí à variável x, né, e o tipo dela, dessa variável é inteiro. Bom, uma outra questão também que é importante comentar aí com vocês é o escopo das variáveis dentro da linguagem de programação PHP. O escopo de uma variável é o contexto onde ela foi definida, né, ou declarada. Bom, então, ao declarar uma função, não se preocupem, por enquanto nós não iremos trabalhar com funções, e sim nas próximas aulas, vocês vão perceber que ao declarar uma nova função dentro da linguagem de programação PHP, ela cria ali um novo escopo, tá bom? Então, para termos acesso a essa variável,
né, em outros escopos, mesmo que ela tenha sido declarada dentro de uma função, né, a gente precisa defini-la como global, né, por cento, ou cifrão, desculpa, cifrão e o nome da variável, perfeito? Então, para vocês poderem entender melhor, considere esse seguinte exemplo aqui, né? Bom, eu tenho aqui uma variável A é inicialmente igual a 3, declaro uma função f1, né, só para poder ilustrar aí como que funciona o escopo dentro da linguagem de programação PHP, tá? Então, declarei uma variável A, recebe valor 3, criei uma função f1, e dentro dessa função, eu crio uma variável A recebe A mais 2, e aqui na linha 6, eu realmente chamo essa função f1, né? Ou seja, eu executo, faço a chamada da função f1 para poder executar f1. Então, qual que seria então o valor de A, né? A gente vai perceber quando a gente pode até depois implementar aqui esse código só para vocês verem. O valor de A no final vai ser 3. Por que o valor o resultado, né, dessa operação vai ser 3? Por quê? Porque que acontece? O A, pessoal, aqui na linha 2, ele é uma variável global, né? Então a gente não precisa especificar global aqui, né? Não tem necessidade, né? Pode colocar? Pode. Vai estar errado? Não vai estar. Mas quando você declara qualquer variável fora de uma função, dentro de um arquivo PHP, ela naturalmente vai se comportar aí como uma variável global, perfeito? Então, se eu declaro uma variável com o mesmo nome dentro de uma função, né, o mesmo nome que eu digo aqui de uma variável global, o que vai acontecer? Essa variável, ela vai ser criada, na verdade, uma variável, uma cópia da variável, né? Então, ou seja, o PHP ele vai criar uma cópia da variável A dentro de escopo local, né, dentro da função f1. Então, dentro da função f1, se eu fizesse um eco aqui dentro da função f1, o valor de A seria 5, tá bom? E fora da função, o valor mantém o quê? O valor da variável global, tá bom? Então, aqui ele faz uma cópia da variável A, né? Então, o A é uma cópia da variável global. Aqui esse A é local, da linha 4, o A da linha 4 é local, da função, no escopo da função, e a variável A da linha 2 é de escopo global, tá bom? Então, dentro da função, vocês conseguem entender que o valor de A vai ser 5, tá? E fora da função, o valor de A, ele é 3, perfeito? Porque ele é o quê? Ele mantém o valor da variável global. Então, passando para o próximo exemplo, né? Aqui, olha só o que eu tenho aqui de diferente, né? Eu declarei A global, né? Não precisa colocar que é global, mas aí dentro da função, o que eu faço? Crio uma função f2, agora eu falo o seguinte, ó, eu falo para o PHP usar a variável A global, né? Quando eu coloco o global aqui, eu quero dizer que eu vou somar essa variável A com 2, mas não vou criar uma cópia local dentro da função. Então, eu vou usar o quê? A variável global, perfeito? Que é essa daqui que é A igual a 3. Então, ele vai usar, ao invés de criar uma cópia local, ele vai usar a variável A que é global, perfeito? Então, eu preciso declarar, meio que dizer o seguinte, ó, use a variável global A, tá bom? É isso que eu estou querendo dizer aqui na linha 4. Então, na linha 5, ele vai somar a variável global, né, que é o valor dela já é 3, com mais 2. Então, na hora que eu chamar F2 aqui agora, na hora que eu chamo F2, ele vai somar 3 com 2, e aí vai imprimir aqui na linha 8 o quê? O valor 5. Perfeito? Bom, para a gente poder encerrar essa parte aí do escopo, né, o escopo de variáveis, né, a gente tem aqui um exemplo de escopo super global, né,
Várias variáveis são aí pré-definidas no PHP, né? Essas variáveis pré-definidas são superglobais. O que isso significa? Né? Que elas estão disponíveis em todos os escopos pelo script. Entendam superglobal, pessoal, como uma variável de aplicação, né? É uma variável que ela vai se enxergue em qualquer arquivo da sua aplicação, qualquer arquivo PHP dentro da sua aplicação, tá bom? Então, não há necessidade de usar o global nessas variáveis superglobais, né? Para poder acessá-las dentro de funções ou métodos. Então, essas variáveis aqui, por natureza, elas têm o escopo global, tá bom? Então, ou seja, super global, né? Escopo de aplicação, né? Enxergue por qualquer página, né? Qualquer arquivo PHP, tá bom? Qualquer página da minha aplicação, ela vai se enxergue. Então, não se preocupem agora, mas nós iremos ver cada uma delas aí ao longo do nosso curso, tá? Bom, nós vamos perceber também, conforme eu já comentei, que as variáveis, né, nós não precisamos aí declarar qual o tipo, né, int, float, char, né, o tipo da variável. Até mesmo porque eu comentei que PHP é uma linguagem dinamicamente tipada, né, ou fracamente tipada, diferentemente da linguagem Java, que é fortemente tipada, né? Se você não especificar o tipo da variável, né, a gente tem um erro aí, né? Acontece um erro aí na linguagem Java. Então, na linguagem dinamicamente tipada, é uma linguagem que determina qual o tipo da variável no momento em que é atribuído valor a ela, né? Isso significa que uma variável pode assumir mais de um tipo durante a execução do programa, conforme o exemplo que eu dei anteriormente. Bom, então aqui na linha 2, a variável x corresponde ao tipo double, né? De C ou Java. Na linha 3, a variável x corresponde a um vetor de char ou string de C e Java. E já na linha 4, a variável x corresponde ao tipo char de C ou Java. E aqui ficou faltando aí, né, o último valor atribuído a x é um valor inteiro, né? Dessa forma, o tipo da variável x corresponde a um inteiro, né? Então, o resultado final o valor aí atribuído à variável x vai ser 8. Então, o tipo dessa variável vai ser, consequentemente, int, né? Então, e agora? Agora eu pergunto para vocês, o que será exibido no seguinte HTML, né? No seguinte arquivo aqui, PHP, né? O que vai ser exibido aí na saída do HTML. Então, deixa eu só copiar aqui para poder mostrar aí para vocês. Eu vou só colocar aqui, né, para poder facilitar aqui nas variáveis, usar o mesmo arquivo, para não precisar criar um novo, né? Eu vou pedir para vocês executarem aí na casa de vocês, né? Esses códigos aqui que eu estou fazendo de exemplo, para poder ajudar aí no entendimento, tá bom? Então, eu criei aqui uma variável x, 3.8, depois x recebe Ricardo, né? E aí eu mando imprimir x, né? O que vocês acham que vai ser impresso aí, né? 3.8 ou Ricardo? Então, eu preciso que vocês pensem aí com cuidado, né? Para saber qual valor que vai ser exibido. O importante, pessoal, é que na hora que eu executar, deixa eu só abrir a nossa página aqui, né, como está variáveis, deixa eu só verificar aqui, o valor da variável é 3.8 ou Ricardo? O que vocês acham? Então, na hora que eu executar, vocês vão perceber que é 3.8, tá bom? Opa, ficou acho que um 3.8 ali solto aqui. Deixa eu só verificar uma coisa. Parece que ele salvou alguma... Ah, tá, peraí, deixa eu ver. Parece que ele salvou ali um 3.8 aqui em cima, né? Bom, essa página aqui foi a página retornada aí pelo servidor, né? Então, eu fiz uma requisição
para esse endereço, e aí o servidor do Apache, né, juntamente com a engine do PHP, retornou essa página de resposta aqui para nós. Tanto é que se eu vier aqui dar exibir código da página, esse vai ser o código aí retornado aí pelo servidor aí para nós, tá bom? Deixa eu só verificar aqui. Variáveis PHP tem um 3.8 solto ali. Variáveis PHP. Deixa eu ver um negócio aqui. PHP. Bom, aqui eu abri e fechei. Aqui também abri e fechei. E aqui abri e fechei. Estou usando ponto e vírgula. Né? Tem que verificar aí que a gente está usando. Que a gente está usando aí. Bom, imprimir aqui o valor de X. Agora, aquele 3.8 solto, deixa eu só verificar uma coisa. Variáveis do PHP. Bom, deixa eu só explicar aqui para vocês por enquanto o que está acontecendo aqui, ó. Por que ele imprimiu 3.8, né? Deixa eu explicar aqui para vocês. Acontece, pessoal, que no PHP a gente vai perceber que o nome de variáveis aí, né? A gente vai ver que as palavras-chave, ou seja, as palavras-chave e os nomes de funções internas, ou seja, do próprio PHP, da linguagem PHP, elas são case insensitive, isto é, case insensitive é quando não vai diferenciar em maiúsculas de minúsculas. Quando é case sensitive, é quando vai diferenciar maiúscula de minúsculas, tá bom? Então, os nomes de variáveis e nome de funções definidas pelos usuários, né? Ou seja, quando a gente cria uma função, dá um nome para ela, e quando a gente cria uma variável, né, dando um nome para ela, tanto o nome da variável quanto o nome das funções definidas por nós, né, são case sensitives, né? Ou seja, vai diferenciar a maiúscula de minúscula. Né? Ao passo que as palavras-chave da linguagem de programação PHP, assim como os nomes, né, de funções internas do PHP, são case insensitive, né? Então não vão diferenciar aí as maiúsculas de minúscula, tá bom? Então, o que acontece aqui, ó? Aqui eu usei um x pequeno, né? Lembrando aqui que é uma variável que eu criei, né? O desenvolvedor cria, quando ele cria a variável, ela é case sensitive, ou seja, diferencia maiúsculo de minúsculo. Então, o que vai acontecer? Essa variável x aqui, deixa eu fazer. Essa variável x pequena é uma variável diferente da variável x maiúscula, tá bom? Então, ele considera como duas variáveis diferentes. Por quê? Ele diferencia, né? Ele é case sensitive em relação ao nome das variáveis, tá bom? Então, perfeito. Coloquei aqui, mas o que eu quero dizer com funções internas aí do PHP, né? Eu posso usar, por exemplo, uma função muito conhecida, né? Posso usar aqui 3,8. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu usar só para poder mostrar para vocês. Se eu usar vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui para poder mostrar aí um print. Né, poderia usar o echo também, tanto faz. Colocar um print, vou usar aqui um number format, e aí vou passar um valor qualquer aqui, tá bom? Só para vocês poderem ver aí. Então, o que ele vai exibir aqui? Na hora que o number format, né, que eu estou querendo dizer aqui, é uma função interna do PHP. Então, eu posso chamá-la assim, ou eu posso chamá-la de qualquer outro jeito, né? Porque o nome de funções interna, né, case insensitive, né? Ou seja, não diferencia maiúscula de minúscula. Então, quando eu vier aqui executar a nossa página, ele vai mostrar aí o valor, ó, tá vendo, ó? 1,2 total, 12, né?
Deixa eu só verificar uma coisa, esse 3.8 aqui que tá meio estranho. Tem alguma coisa que tá meio estranha desse 3.8 aqui, que ele tá mostrando a mais aqui. PHP, deixa eu só coisa aqui. Ele vai diferenciar aqui uma coisa só para... aí ele vai dar o erro, né? Porque ele não aceita vírgula, e sim ponto. Deixa eu só verificar uma coisa. Tá, deu X, Ricardo. Agora... o valor é X, tá, perfeito. Então vamos lá, deixa eu verificar aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal, rapidamente. Deixa eu dar um F12 aqui só para poder verificar uma coisa. Só verificar aqui uma coisa. Variável H1. Variáveis H1. Deixa eu só apagar isso aqui, então. Só para mim verificar uma coisa, pessoal. Rapidamente aqui. Ele está exibindo aqui um valor a mais. 3.8. Bom, pessoal, eu vou descobrir esse errinho aqui enquanto a gente continua a aula, para não travar aqui, tá? Então, ó, a Zend é uma empresa, né, que oficialmente mantém a manutenção do PHP. É importante destacar aqui também que essa Zend aqui possui certificação, tá bom? Para quem tiver interesse futuramente em tirar ou se aprofundar na linguagem de programação PHP, é possível também tirar uma certificação aí da Zend, né? Inclusive a engine oficial aí, né? A engine PHP oficial é da Zend, né? Da empresa Zend, perfeito? Deixei inclusive aí o site aí para vocês poderem acessar aqui quem tiver interesse, tá bom? Então deixa eu só ampliar aqui um pouco, ampliar aqui novamente a tela. Deixa eu só ampliar aqui. Deixar aqui do lado aqui. Bom, então, a gente viu aí, né, que as variáveis em PHP, assim como no C e no Java, são case sensitive, isto é, a linguagem faz diferenciação, as letras maiúsculas e minúsculas, né, então, ou seja, o X minúsculo é uma variável diferente de X maiúsculo, né, então ele considera como se fossem aí duas variáveis diferentes. No programa existem duas variáveis PHP distintas. Operadores matemáticos, para efetuar cálculos matemáticos, podemos utilizar os operadores matemáticos, subtração, adição, multiplicação, divisão e resto. Né? Além disso, a gente tem também os operadores lógicos. Aqui no PHP é interessante destacar, pessoal, que a gente pode usar dois E comerciais ou por extenso, escrito END, tá bom? Que é o E ou END, né? Então, aqui é a mesma coisa. Ou a gente pode usar os dois E's comerciais, ou usar por extenso a palavra END, ou pipe, né, para representar o OR, ou usar por extenso OR, tá bom? Ele funciona das duas maneiras, das duas formas. E ao passo que o não, a negação, o not, né, ele só funciona com exclamação, tá bom? Então, não adianta vocês colocarem not no PHP, porque não vai funcionar. E, além disso, o PHP possui também a igualdade, né, dois iguais, e a diferença com exclamação igual. Os operadores lógicos permitem avaliar expressões, né, conforme a gente já está habituado, né? Então, são eles aí menor, né, ou
maior, maior igual, menor, menor igual. Aqui os três iguais, né, é um operador que considera aí são iguais do mesmo tipo. Isso aqui a gente vai trabalhar melhor quando for falarmos aí sobre programação orientada a objetos com PHP, tá bom? E tem a opção aqui também de diferença e não são iguais ou não são do mesmo tipo, tá bom? Então não se preocupe com esses três últimos operadores não, porque a gente vai trabalhar com eles ainda, tá bom? Então, o PHP tem sintaxe para estruturas condicionais, como if, else, switch case. Eu tenho aqui uma variável A recebe 0, B recebe 9, né? Então eu falo assim, 0 é maior que 9, né? Aí ele vai falar assim, ó, 0 não é maior que 9. Então ele verifica, vai falar que A não é maior que B, tá bom? Então, semelhante aí às linguagens de programação C e Java, né? Ou questão igual qualquer outra linguagem, na verdade, né? E eu tenho aqui para poder encerrar, o PHP também tem sintaxe aí para estruturas condicionais como if else e o switch case dessa forma aqui, né? Então eu tenho o PHP A igual a 1, né? Case 1, faço o echo, imprimo cadastrar, por exemplo, um sistema de CRUD, né? E posso dar os breaks aqui. Além disso, pessoal, a linguagem PHP, ela permite também colocar aqui de forma opcional, no final do break da linha 15, um end switch, tá bom? Ponto e vírgula. Eu posso colocar também um end switch, ponto e vírgula. É opcional, tá bom? A linguagem também aceita, para dizer que terminou o switch case aqui, tá? Então, colocar end switch, ponto e vírgula, ele aceita também. Perfeito? Então, pessoal, eu deixei aqui para vocês também as referências, né? E, inclusive, estou usando aqui a documentação, a própria documentação do PHP, né? Que é o php.net. php.net. Coloquei aqui as documentações para vocês poderem estudar aí depois, né? Ou consultar. E os livros aí de referência da nossa disciplina. Perfeito? Agora, eu queria olhar aqui rapidamente, voltar naquela questão daquele 3.8, né? Então, já que a gente encerrou aqui a nossa aula, né, da introdução ao PHP, eu só queria verificar o que está acontecendo no nosso código aqui, quando eu faço, deixa eu tirar aqui então, ó, lembrando aí, pessoal, é óbvio que está imprimindo 3.8, porque eu estou dando um eco aqui no X, tá? Estava tão focado aqui no number format, que eu estava olhando aqui, tá imprimindo aqui, mas também está imprimindo 3.8 aqui, né? Então, eu posso vir comentar aqui, ó, ele vai apagar aí, porque eu estava aqui no momento da aula aqui, e estava concentrado ali vendo, e estava ali, né? Estava aqui, a gente estava vendo aqui a situação, mas eu não estava percebendo, né, o que estava acontecendo. Estava concentrado aqui no print, no number format e na impressão aqui no eco aqui embaixo, né? E aí agora, quando eu atualizei, ó, então agora funcionou, tá vendo, ó? Então ele exibiu aqui 12, né, formatou aqui o número com vírgula, né, ele formata aí, e se eu colocar mais casas, ele vai colocando aí, formatando com a vírgula, né? Então o valor da variável é 3.8, perfeito? Então aqui eu posso usar number minúsculo também, que vai dar na mesma, que é o nome de função interna do PHP, né? Então, deixa eu abrir aqui e executar, ó. Não vai ter diferença nenhuma, perfeito? Deixa eu só fechar aqui. Bom, então, é isso aí, pessoal. Vou encerrar aqui, então, a nossa videoaula de hoje. E qualquer dúvida, por favor, me procurem, tá bom? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.